Essa aqui é a estrutura dele. Ele ele divide em 3 camadas, 3 materiais, 3 segmentos junto. E o nome dele é MOS, por quê? O primeiro segmento é o metal, que funciona como condutor. O segundo é um óxido de silício, ele funciona como material isolante. E o terceiro é algum semicondutor qualquer, formando essa estrutura MOS. Agora vamos parar e pensar um pouquinho. Nós temos os materiais, condutores e semicondutores. Condutores, semicondutores e isolantes. Condutores, isolantes e semicondutores. Vamos avaliar esses materiais quanto à resistividade dele. E quanto aos portadores que eles possuem. Vocês vão entender que são portadores. Bom, um condutor ele tem a resistividade muito baixa, como a gente já sabe. E a resistividade dele sendo muito baixa, significa que ele tem um portador. Ou seja, os elétrons dele estão livres. Ou seja, um elétron só na camada de valência estão livre. A gente viu como funciona na aula passada, na aula de segunda. Nós temos um material isolante. O material isolante, a resistência dele é alta. Então, se a resistência é alta, a gente fala que não possui portadores. Portadores são os elétrons livres lá que eles podem se movimentar dentro dele. Então aqui a gente não tem portadores nenhum. E nós temos os semicondutores, que tem uma resistividade muito maior que os condutores e tem uma resistividade muito menor que o isolante. É o meio termo. Não é nem bom condutor, nem bom isolante. Esses materiais semicondutores, eles podem se dividir em 2 tipos. A dopagem do tipo N, que tem os elétrons, e a dopagem do tipo P, que tem as lacunas. Basicamente, isso aqui foi uma revisão do que a gente viu na segunda-feira, um resumão da segunda-feira. Então, imagine a estrutura MOS da seguinte forma. Você tem um metal, você tem um óxido de silício, isso aqui vai ser sempre o mesmo, o metal e o óxido, condutor isolante, e no finalzinho você vai ter um semicondutor. Esse semicondutor ele pode ser com dopagem tipo P ou dopagem tipo N. Então, com isso, você chega que você tem 2 tipos de transistores MOS. Transistores MOS. 2 tipos. Você pode usar um material semicondutor com a dopagem do tipo P, então vai ser um transistor PMOS. E você pode usar um material semicondutor com a dopagem do tipo N, vai ser um transistor NMOS. Até aqui é bem tranquilo. E basicamente para que eles servem? Para que a gente vai usar esses caras aqui? Para fazer uma chave de liga e desliga. Basicamente a finalidade deles é ser um circuito on e off. Vocês vão ver isso mais a fundo na eletrônica digital. Aqui a gente vai ver uma pincelada bem por cima mesmo. Na eletrônica digital vocês veem isso a fundo. E como ele funciona, qual que é o circuito dele, qual que é a sacada dele. A representação, a simbologia dele é o seguinte. Essa aqui. Essa parte aqui de cima, a gente chama de S, que é o recurso. É do inglês, mas é recurso isso daqui.
E essa parte aqui de baixo a gente chama de D, que é o dreno. E esse cara aqui a gente chama de G, que é o portão. O funcionamento é o seguinte, é bem simples. Se não tem nada no G, se está chegando 0 volts no G, o que vai acontecer? Aqui ele vai ser uma porta aberta. Então não vai estar passando nada do recurso do dreno. Ele vai ser como se fosse uma porta aberta. Se a gente tiver alguma coisa no G, tiver alguma tensão no G, um VCC aqui, ele vai fechar o circuito, vai fechar aqui, vai conduzir, e o que tiver no source, no recurso, vai passar para o dreno. Esse primeiro transistor que a gente avaliou aqui, que a gente viu, ele é o NMOS. Também temos o PMOS, os dois tipos que a gente comentou, o outro tipo é o PMOS. O PMOS, basicamente, ele funciona da forma oposta que o NMOS. A simbologia dele é a seguinte. Aqui nós temos duas barrinhas. Vou fazer mais espaçado, igual no outro, fica melhor. Só que aqui nós temos uma bolinha, que diferencia o NMOS do PMOS, essa bolinha aqui. Aqui é a mesma coisa, nosso S, nosso D e nosso G. Só que aqui ele funciona o oposto. Vou até copiar essa parte de cima aqui, vai facilitar para mim. Vamos para cá. Se tiver tensão, ele está aberto, ele não está conduzindo. Se não tiver tensão, for um 0 volts, ele está fechado, ele está conduzindo. Basicamente, assim é o funcionamento dele. Agora vamos fazer um negócio legal. Vocês entenderam como funciona. Tem dois tipos. Um ele funciona como uma chave on e off. Um funciona com um nível de tensão alto, tendo tensão no portão, no gate. E outro funciona quando não tem tensão no gate. Essa é a diferença deles. Agora a gente vai montar um circuito estático, a gente fala. Circuito CMOS estático. Isso aqui vai ser nossa porta lógica NOT. Como funciona? A gente vai pegar e vai juntar dois caras desse. Vou jogar aqui para baixo para ter espaço para me escrever. O de cima, eu vou falar que é um PMOS. E o de baixo vai ser um NMOS. Aqui eu vou ligar os dois, eles vão estar conectados. Aqui eu vou ter uma saída, vai ser meu S. Aqui eu vou ter o terra. E aqui eu vou ter meu VCC. Vamos fazer umas analogias. Esse cara, esse transistor que está conectado com a fonte aqui, o PMOS, a gente vai falar que ele é o nosso transistor de PUP, porque ele está ligado com a fonte. Esse cara que está ligado com o terra aqui, que tecnicamente tem 0 volts, entre aspas, é o terra, que é diferente de 0 volts, vai ser o nosso padal.
Agora, vamos falar que essa fonte aqui, na verdade, ela tem 5 volts. E como a gente viu lá com o Arduino, 5 volts para a gente é nível lógico 1. E esse terra aqui, que é a ausência de tensão, não é 0 volts, mas é a ausência de tensão, a gente vai falar que é nível lógico 0. Vai ser nosso 0 e 1. Agora a gente vai abrir esse circuito aqui, se a gente fosse ver dentro dele como funciona. Vamos lá, a gente tem os 5 volts aqui. Aqui a gente vai ter o nosso PMOS. Aqui a gente vai ter o nosso NMOS. E aqui a gente vai ter nosso terra. Como aqui é o PMOS, ele tem uma bolinha aqui, que vem nosso gate. E aqui vem nosso terra. Então a gente vai cortar esses dois gates. Os gates deles vão ser em comum. Quando jogar alguma coisa no primeiro, vai acionar os dois ao mesmo tempo. E aqui do meio eu vou tirar o nosso S, nosso recurso em comum deles. Basicamente é assim que funciona. Nosso 5 volts, como a gente sabe, vai ser nosso nível lógico 1. O nosso terra aqui vai ser nosso nível lógico 0. Vai ser nosso gate. Agora vamos supor que eu entre com 1 aqui. Se eu entrei com 1 aqui, essa parte aqui de cima vai estar desativada, porque ele ativa em 0. Já essa parte aqui de baixo vai estar ativada, porque ativa em 1. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que esse referência aqui, esse terra, ele vai chegar na saída. Na saída nós vamos ter um nível lógico 0. Se eu jogar nível lógico 0 aqui na entrada, no gate, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai ativar. Essa parte aqui vai ficar aberta, não vai ativar, porque ela ativaria em 1. Então, vai vir os 5 volts aqui, na saída, que na verdade é nosso nível lógico 1. Isso aqui é o que a gente chama de porta lógica, essa nossa porta lógica NOT, assim que ela funciona dentro dela. A simbologia dela é assim. Basicamente é isso. Entrou nível lógico 0, sai 1. Entrou nível lógico 1, sai 0. Ela inverte o que tem na saída. No caso, se entrar VCC, sai GND. Se entrar GND, sai VCC. Por que eu expliquei tudo isso? Basicamente, para vocês entenderem essa parte aqui do PUP ligado à fonte e o PODAL ligado ao terra, para vocês entenderem que o nível lógico 0 não é 0 volts, é o terra, é a referência, nunca é 0 volts. Existem portas lógicas, além dessa, existe. Nós temos a porta OR, nós temos a porta E, a NAND, a AND, mas não vem ao caso a gente. Só note aqui já é o suficiente para a gente adiantar a matéria. Então vamos se limitar a ela. O importante é vocês entenderem esses conceitos aqui, bem básicos. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o PUP e o PODAL, que é o foco aqui da aula. Seguinte, como vocês estão cansados de ver, e a gente viu ali em cima de novo, a gente tem os 5 volts no Arduino, ou num controlador qualquer, e esse aqui a gente vai falar que é o nível lógico alto. Ou 1. E nós temos o terra aqui, que não é 0 volts, a gente acabou de ver ali em cima, é terra, que é o nível lógico baixo.
ou zero, ou nível lógico zero. Só que aqui no meio, a gente está no mundo real. No mundo real as coisas são reais, são analógicas, não são digitais. Então aqui no meio nós temos uma diferença de 5 volts, de 0 a 5 volts. E digamos que aconteça algum problema no Arduino, tem algum tipo de curto, alguma coisa, ou na nossa fonte mesmo, e ele não consiga manter 5. Ele mande 4,9 volts, ou ele mande 4,8 volts, ou ele mande 2 volts, ele fique nesses valores intermediários. Tem uma divisão aqui no meio que vai falar quanto para cima vai ser nível lógico 1 e quanto para baixo vai ser nível lógico 0. Até tem. Só que essa divisão a gente não sabe qual que é. Depende da construção do CI, depende da construção da porta lógica, do microprocessador. É, pode pegar ruído, pode pegar interferência, pode estar com um defeito, alguma coisa intrínseca dentro do circuito que dê alguma interferência e você não consiga saber qual que é o nível lógico que ele está. Então é impossível saber. Se a gente tem 5 volts aqui, a gente vai ter zero, nível lógico zero aqui. Se a gente tem o terra ligado aqui, opa, deixa eu ligar o terra bonitinho, a gente vai ter 1 aqui. Agora, se a gente tiver uns 3 volts aqui, por exemplo, não tem como saber aqui. Depende de um monte de fatores, de ruído, de estática, da construção, de tudo, não tem como saber. Basicamente é isso. Esse estado aqui no meio que a gente não tem como saber, que é assim, flutuante, indeciso, a gente chama de estado de alta impedância. Ou flutuação, que é um nome mais intuitivo até. E isso aqui na nossa lógica de programação, na nossa lógica de programação, nosso programa, nos nossos projetos, tudo, é uma bomba. Isso aqui, como a gente não tem como saber a saída, estraga toda a nossa lógica, estraga com tudo que a gente está fazendo. Então a gente tem um jeito de resolver isso, que seria os resistores de up e down. Como funciona? Eu vou explicar primeiro com a porta lógica NOT, depois vocês entendam que é a mesma coisa com o pino do Arduino. Mas assim, você tem 5 volts aqui da fonte. Daqui você vai ter uma chave. Vai ser o nosso botãozinho lá, o push switch. Aqui você tem a porta lógica NOT, que a gente viu ali em cima, ou o pino do Arduino. O que você faz? Você liga um resistor muito alto aqui. Esse cara aqui muito alto a gente chama de pull-down. E esse cara a gente liga no terra. Geralmente no Arduino a gente usa um resistorzinho aqui de 10k ROM, já resolve o problema. Por quê? O que acontece? Você quer checar o estado do botão. Se o botão estiver aberto, tem na teoria nível lógico zero. Se o botão ele estiver fechado, tem aqui na teoria a tensão da fonte, tem nível lógico 1. É isso que você quer verificar, o primeiro sensor que a gente está trabalhando. Só que acontece que é o seguinte, se o botão estiver aberto, a gente não sabe se aqui tem nível lógico zero. A gente não sabe o que está aqui na entrada. A gente não sabe se pode ter ruído, estática, alguma coisa. Então o que a gente faz é o seguinte, a gente coloca esse resistor aqui. Se o botão estiver aberto, obviamente o sinal que vai vir daqui vai passar por essa impedância, mesmo ela sendo muito alta, e vai chegar aqui. Então vai ter um aterramento aqui. Não tem, se tiver algum ruído aqui, algum sinal, alguma estática, ela não tem por onde ela ir. Ela vai pegar, ela vai passar por esse resistor e vai aterrar. É isso que vai acontecer. Agora, se o botão estiver fechado, o que vai acontecer? Vai vir os 5 volts aqui,
ele vai procurar o caminho mais fácil. A corrente que está aqui ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Aqui tem uma resistência gigante, ela não vai vir para cá. Ela vai vir para cá, para o pino do Arduino ou para a porta lógica NOT. Isso aqui você vai garantir um nível lógico 0 ou 1 confiável para você na saída. É uma segurança que você tem. Fora isso, existe outra forma de fazer esse circuito aqui. É dessa forma aqui, ó. Ao invés de você ligar no 5 volts, você liga aqui no terra. Aqui está nosso botão. Aqui você liga a sua porta NOT, seu pino do Arduino. Nossa, como tá feio. Deixa mais um pouco bonito. Só que daí aqui você coloca um resistor. Pode ser desenhado para baixo também, tô colocando para cima porque acho que fica melhor para explicar. 10 kΩ. E aqui você coloca a sua fonte de 5 volts. Nesse caso, o que vai acontecer? Se o botão estiver fechado, o caminho mais fácil para a corrente vai ser para cá, vai ser por aqui. Então a gente vai ter nível lógico 0. Já se o botão estiver aberto, não vai ter de forma nenhuma como vir para cá. Então vai acabar que a corrente, a tensão vai vir para cá, mesmo tendo esse resistor gigante, e vai chegar aqui, a gente vai ter nível lógico 1. Basicamente é esse funcionamento. Esse esquema aqui, que a gente coloca o resistor junto com a fonte, a gente chamou de PUP. Vamos resumir aqui para a gente ter uma lógica melhor. Se a gente fizer o pull down, quando o botão estiver fechado, vou escrever fechado, aberto, fechado, aberto. Nesse primeiro exemplo aqui, quando o botão estiver fechado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter nível lógico 1. E quando o botão estiver aberto, a gente vai ter nível lógico 0. Nesse caso aqui, quando o botão estiver fechado, a gente vai ter nível lógico 0. Quando o botão estiver aberto, a gente vai ter nível lógico 1. Qual que é o mais comum? Profissionalmente, quando você está fazendo alguma coisa séria, algum projeto, tudo, por questão de segurança e tudo mais, esse cara aqui é o que a turma usa. Esse aqui é o mais comum que se usa em indústria. Qual que é o mais comum que eu vejo por aí quem aprende sozinho, ou em blog, coisa na internet? Já é esse cara aqui. Mas não no começo a gente vai usar esse cara aqui para entender, mas mais para frente a gente vai usar só esse aqui. Vocês já vão se acostumando com funcionar com pop. Fazer uma setinha aqui apontando para a gente usar esse cara aqui mais na nossa vida. Agora vamos ver nosso push button switch, nosso botãozinho. Nosso botão, se vocês forem ver, vocês vão ver no simulador e no material de vocês tem uma foto dele como funciona, que a gente geralmente usa com o Arduino. Ele é um quadradinho assim. Aqui em cima tem um botãozinho que você aperta. E ele tem 4 perninhas, 4 terminalzinhos para cá e para cá. Vocês vão ver ele melhor no material de vocês. Ele é um botão pulsador que a gente fala. Se a gente pegar o circuito dele, abrir dentro dele para ver como funciona, a gente tem o seguinte. A gente vai ter aqui e a gente vai ter aqui. E aqui no meio vai ser a chavinha.
Aqui a gente geralmente fala que é o A1, A2, aqui é o B1, B2. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. É esse aí, o Murilo mandou aqui no chat. Valeu, Murilo. Isso aí mesmo. A1, A2. E vamos lá para o circuito nosso. Nós temos o pino do Arduino aqui. Vamos falar pino 2, sei lá. Aqui você tem o botão. Então, se você quer fazer um circuito de pull-up ou pull-down, vamos começar fazendo o pull-down aqui. O que tem que estar ligado no Arduino? Ele tem que estar ligado um lado no A1 ou no A2. E o outro lado aqui no B1 ou B2. Aqui você vai colocar o terra, a resistência gigante de 10K. E o terra. Esse terra ele tem que estar no mesmo lado que o pino 2. Se o pino 2 estiver no B1, o 10K tem que estar ou no B1 ou no B2. Nunca no A1 ou no A2. E aqui, nesse lado, você vai ter os 5 volts. Que o próprio Arduino fornece para vocês, se você não quiser usar externo. Se você quiser fazer o pull-down, você vai ter o terra. Aqui você vai ter o seu push button switch. Aqui vai ser A1, A2. E aqui vai ser o B1, B2. A mesma coisa acontece aqui. Aqui vai ser o pino 2 do Arduino. E o nosso resistor com os 5 volts vai ter que estar ligado aqui. No lado B1 ou B2. Eu estou desenhando isso aqui, parece meio bobo, mas é onde a turma erra. Estou dando aula há um tempinho já com essa matéria. E todo mundo erra aqui na hora de posicionar essa chavezinha. Vou gerar esse material aqui para vocês depois. Vocês vão ter ele com vocês aí. E vamos lá pro simulador. Nosso LED resistor. Vamos precisar de 2 resistores aqui agora. Nosso LED. E nosso botão. Ó, aqui terminal 1B. Terminal 1A. 2B. 2A. Eu acho que a nomenclatura está diferente. 1B, 2B. 1A, 2A. Vamos fazer o teste já já a gente descobre. Esse resistor aqui eu vou colocar em ROMs. 330. Eu não calculei o valor certinho para o LED. Mas eu tenho certeza que 330 vai impedir que esse LED queime. Vou ligar aqui para facilitar nosso circuito, para a gente ter que fazer muita coisa. E vamos usar o pino 2, como eu comentei com vocês. Ó, aqui é o sinal, vou deixar em verde mesmo para não confundir muito a gente. Aqui no Arduino a gente já tem os 5 volts. E a gente já tem o nosso terra. A gente quer fazer primeiro um pull down. Como que a gente faz?
Aqui está ligado no LED. Aqui está ligado na entrada do Arduino. O 10K tem que estar ligado para cá. Deixa eu pôr 10K aqui. Aqui vai estar ligado no terra. E esse lado aqui vai estar ligado nos 5 volts. Vamos para o código. Não é bloco de texto, que é só texto. Aqui. Vamos primeiro, vou usar define aqui, porque é mais rápido. Define, hashtag define. Ó, meu LED vai ser o pino 13. Meu bottom vai ser o pino 2. Aqui eu vou ter que dar 2 pin mode. Mode 13 como output, vai ser o LED. Bottom como input. Agora a gente vai usar um comando que a gente tem bastante no C, quem já estudou um pouquinho de linguagem C, lembra dele, que é o if e o else. O if é o seguinte, do português significa se, e o else do inglês significa se não. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou escrever assim, se acontecer tal coisa, faça isso, o que tiver dentro da estrutura do if. Se não, faça isso, o que tiver dentro da estrutura do else. Como que é essa estrutura? É assim, ó. A gente coloca if, abre um parênteses na frente, aqui você coloca a sua condição. O else ele não precisa de condição, porque só vai fazer o se não. E aqui dentro do chaves, abre chaves, é o que ele vai ter que fazer se atender essa condição. Se atender essa condição, ele faz o que está aqui. Se não atender essa condição, ele pula tudo que está aqui e faz o que está aqui. Então, a nossa condição vai ser o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, int, variável vou explicar melhor na próxima aula, por isso que eu estou indo por cima. Button state, estado do botão, igual a 0. Basicamente, variável é como se fosse uma gaveta. Pense no armário, no seu Arduino, vai ter uma gaveta lá, eu separei essa gaveta e chamei de botão state, e eu estou colocando o número 0 lá, o nível lógico 0 dentro dele. E ele é uma variável inteira. Daqui que eu vou fazer no void loop nosso. Eu vou pegar o botão state, vai ser igual digital read. É o comando aqui do código que eu estou usando. Digital read, vocês têm com vocês. Read botão. Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o estado do botão, se tiver nível lógico 0, se tiver nível lógico 1, e vai salvar nessa variável botão state. Daí aqui eu vou colocar na minha condição. Botão state. Se for igual a 1, então digital write LED write. Então liga o LED. Se não for igual a 1 é porque é igual a 0, só tem duas condições. Então desliga o LED. Basicamente é isso que eu quero fazer. Vamos ver se
Eu não errei nada aqui. Ó, o LED está ligado. E o nosso amiguinho não está funcionando. Se for botão status igual a 1, liga o LED. Porque eu acho que eu fiz o que justamente eu falei que não era para fazer. Ah. Não, não é assim mesmo. Tá chegando sempre um lá no LED. Deixa eu desconectar a chavinha aqui para testar. Se tá chegando sempre um, então eu sei que o 2A, o terminal 2A, está conectado com o terminal 2B. Então aqui nesse caso, não está igual eu expliquei no documento, está sendo pelo número. Ó. O 2A está conectado com o 2B e o 1B está conectado com o 1A. É por número, os números iguais estão conectados. Então, aqui está errado. Opa. Meu resistor tem que estar nesse lado aqui, ó, junto com o pino do Arduino. E meu positivo tem que estar nesse lado aqui, separado. Os dois estão juntos, o pino do Arduino com o Pudol. E aqui está separado minha fonte de alimentação. Agora vai funcionar. Desligado. Quando eu aperto o botão, acende. Quando eu solto o botão, apaga. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ligar dois botões. Como eu liguei dois, eu preciso de um outro estado aqui. Um outro botão para ser o pino desse cara aqui da referência. Agora o que eu quero fazer aqui? Geralmente na indústria, quando tem uma máquina, tipo uma serra, uma prensa, alguma coisa, para evitar que a pessoa ligue a máquina enquanto ela está com uma mão no meio da máquina, lá uma mão ela liga e outra ela esteja no meio da serra ou da prensa e o cara perca a mão, elas são acionadas geralmente com dois botões, um distante do outro, de forma que ele tem que estar com a mão esticada, apertando os dois botões ao mesmo tempo para acionar a máquina, para ela funcionar. Isso é um critério de segurança que tem na NR12. Elas geralmente são acionadas, máquinas industriais são acionadas por dois botões. E é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse LED acender aqui somente se os dois botões estiverem pressionados ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso? Eu vou criar duas variáveis para ser os estados do botão. Botão states 1 e botão states 2. Aqui vai ser o botão 1 e eu vou criar o botão 2 que está no pino 4. Aqui eu vou ter que colocar os dois como input. Botão 1 e botão 2. Aqui eu vou fazer 2 read. Store read botão 1. Store read botão 2. States 1. States 2. E aqui eu vou usar uma variável booleana. As variáveis booleanas de comparação nós temos as seguintes.
Nós temos os barras em pé, funciona como ou esse botão ou esse botão. Se qualquer um deles estiver pressionado, vai funcionar. E nós temos o E comercial. São dois E comercial junto. Nesse caso, seria os dois botões que estar em nível lógico 1, os dois botões que estar pressionado para funcionar. Então vamos primeiro usar para testar o E, que seria condições. Condicional 2E comercial, botão state 2 igual a 1. Então, se os dois botões estiver pressionado, ele vai ligar o LED. Se não, qualquer outra condição, se tiver só um botão, se tiver nenhum botão pressionado, ele vai desligar o LED. Basicamente vai ser assim que vai funcionar. No simulador aqui, você clica neles, não tem como clicar neles ao mesmo tempo. Como você faz para clicar ao mesmo tempo? Você segura Shift, aperta, quando soltar ele vai se manter pressionado. E daí você consegue apertar o outro botão. A mesma coisa eu posso fazer com esse aqui. Note que se estiver apertando só um, não vai ligar. Tem que apertar os dois ao mesmo tempo para ligar. Agora, se a gente pegar e mudar nossa booleana de comparação aqui e colocar os dois barras, ele vai funcionar quando você apertar qualquer um dos botões, porque é a condição ou um botão ou outro botão. Todas as questões de comparação aqui, essa sintaxe básica do código do Arduino, eu mandei para vocês no material da primeira aula lá da plataforma Arduino. Eu falo para vocês desses códigos aqui, como funciona, basicamente. Agora tem algumas observações que eu queria fazer com vocês. A primeira observação é o seguinte: se eu não quiser usar variável aqui, que eu coloquei aqui, como nessa aula eu falei que eu não ia explicar variável, vou explicar na próxima, digamos que a gente não queira usar. Se você pegar, você apagar essa parte aqui, todinha, e aqui você colocar digital read botão 1 e digital read botão 2 igual, for way comercial aqui foi melhor, igual ali em cima sem variável nenhuma de leitura, funciona da mesma forma. Você não precisa de uma variável para fazer isso, é um programa bem simples até. Mas eu quis colocar porque é o mais correto, é uma boa maneira você sempre criar variável para essas coisas. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que é interessante observar. Eu declarei ele aqui como entrada, mas o Arduino ele já considera as portas digitais dele por default como entrada, para evitar que aconteça algum problema com ele, que ele coloque uma saída, um nível lógico de 5 volts em alguma coisa, algum sensor queime. Então ele automaticamente, por default, por configuração de fábrica, já funciona como entrada. Então tecnicamente você não precisaria setar essas portas como entrada. Funciona do mesmo jeito. É aquela coisa. É um bom costume você sempre setar como entrada, mesmo que ele já venha por default de fábrica como entrada, mas não necessariamente. Se você não quiser, não precisa. Agora vamos apagar nosso botão 2 daqui, do esquema. Deixar só nosso botão 1. Nosso botão. Voltar o código como era para comentar outra coisa com vocês. Apagar essa parte. Apagar esse botão aqui. Aqui a gente fez o nosso pull-down. Se a gente quiser fazer o nosso pull-up, como que a gente faria? Esse lado aqui que está no pino do Arduino, ele não ia ligar no terra, ele ia ligar no 5 volts. E esse lado aqui que está no solto, ele ligaria no terra. Opa.
Deixa eu mudar a cor aqui porque virou preto. Ele ligaria no terra. Vai funcionar da mesma forma, só que vai funcionar na lógica inversa. Quando o botão está solto, ele está aceso. Quando o botão está pressionado, ele apaga. Esse aqui é nosso pop. Funciona de forma inversa. Outra coisa que eu queria observar com vocês. Vamos voltar para o nosso código. Beleza, eu liguei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse 5 volts aqui. E vou apagar esse resistor daqui. O que acontece? Dentro desse cara aqui, do Atmega, do microcontrolador, não da plaquinha, do microcontrolador, ele tem nas entradas deles, nas entradas digitais dele, no pino 0 ao pino 13, resistores de pull-up interno. Então você pode ativar esses resistores de pull-up interno e não precisar de um resistor externo. Como você faz isso? Você faz aqui, ó. Pin mode. Button. Mesma coisa. Aqui é input pull up. Esse é o comando. E eu esqueci do ponto e vírgula. E ele já funciona automaticamente como pull-up, sem precisar de um resistor. Isso aqui, quando a gente estiver fazendo um projeto mais complexo, ajuda pra caramba. Inclusive, na aula que vem, a gente já vai usar essa artimanha aqui do input pull-up para o nosso instrumento. É uma mão na roda gigante. Por isso que eu comentei que profissionalmente a gente usa mais esse input pull-up do que o próprio Podal. Embora em bastante blogs tudo, a turma use o Podal porque, logicamente falando, é mais fácil de lidar. Aqui é o material de vocês da aula que eu vou disponibilizar. Tem toda a introdução teórica, o que é entradas digitais. Aqui é o nosso divisor de tensão, porque quando você está apertando um botão, você acaba que está fazendo um divisor de tensão. Não, aqui é o nosso pull-up e pull-down, desculpe, estou misturando matéria. Aqui é o nosso divisor de tensão. O divisor de tensão não é pull-up e pull-down, desculpe de novo. Toda a parte de entradas digitais aqui. Aqui eu expliquei o resistor de pull-down, que é o que normalmente a gente usa, mas tem o pull-up também. Aqui eu expliquei o push-button, como que ele funciona, tem todo o textinho aqui para vocês. E aqui foi o nosso primeiro experimento, que a gente acende e apaga o LED. Que ele até fez de uma forma diferente, fez de uma maneira mais simples. Aqui eu comentei do fluxograma, do botão, do if. Você tem uma decisão. Se acontecer uma coisa, faz uma coisa. Se acontecer outra coisa, você faz outra coisa. Comparação. As variáveis que eu falei de comparação. Eu mandei para vocês na primeira aula o material que está tudo isso resumido, mas aqui eu coloquei de novo. A tabelinha fica mais bonitinha. Aquela questão de segurança do trabalho que eu comentei para vocês, do exercício que a gente faz os dois botões, só acionar quando apertar os dois botões ao mesmo tempo, que é o código fonte. Aqui são dois exercícios extra. Primeiro, o que é para a gente fazer aqui? Ó, esse aqui é um pouco diferente. Você já, você vai adicionar mais um botão e mais um LED. Replicar o código para que esse segundo LED apague quando o botão for pressionado. Fazer a mesma coisa, só que com pull-up e pull-down. Isso é o que a gente fez. A gente aqui modifica o código do 4.3 para que você possa acender o LED do pino 3 pressionando ou o botão 1 ou o botão 2. É a condição ou lá. Esse aqui a gente também fez. Aqui eu coloquei as variáveis de booleanos que a gente pode usar. É o EE, o OU e o negação. Negação é o seguinte. Deixa eu
Aqui, se o leitor do botão digital for 1, ele acende. Acho que está em pop. Então vamos lá. Vamos pôr 0 aqui para facilitar. Quando a gente aperta, a gente acende. Quando a gente solta, a gente apaga. Se ao invés de igual, igual, a gente colocasse negação, ué, ele faz o inverso. Se aqui antes era 0, ele considera como se fosse 1. E se fosse 1, ele considera como se fosse 0. Ele simplesmente inverte o igual, igual. Status de negação. Ô, professor, então dá para mudar de co-op para pull down só no código, usando esse próprio recurso do Arduino? Dá até as duas formas. Você pode colocar... Ó, aqui eu estou fazendo um pop. Então, normalmente, se eu colocasse um aqui, ele ia estar ligado. E quando eu pressionasse o botão, ele ia estar apagado. Existem duas formas. A primeira forma de resolver isso aqui é colocar a negação, que eu comentei. Quando você apertar, ele vai estar negado aqui, então ele vai estar apagado. Quando você apertar, ele vai ligar. É como se fosse uma porta-note aqui. Outro recurso é você manter igual, só que ao invés de comparar com 1, você compara com 0. Daí o que vai acontecer? Ele só vai acender quando você apertar o botão.